Ora, então sejam bem-vindos à página oficial do Infesta, 7 da tarde, como eu tinha combinado ontem. Ao meu lado esquerdo está aqui o Ricardo Silva, o treinador dos Júniores do Infesta. Boa tarde, Ricardo, e obrigado por teres aceito o convite. Boa tarde, Filipe, e obrigado por este convite, e acho uma iniciativa muito boa para tentarmos passar esta fase e estarmos juntos, e estarmos no mundo infestista, tentar dar aqui um ânimo para estes tempos mais difíceis que estamos a passar. É verdade, é verdade. Ricardo, tu tens 42 anos, tu és natural de São Mamede, vives em Valongo, mas o que é que fazes para além de jogar? Não, neste caso és treinador dos Júniores de Handball. Eu sou assistente operacional no Hospital de São João, é a minha vida profissional desde os 19 anos, e é a minha atividade principal. Depois tenho como complemento esta situação que muito prazer me dá de ser treinador de handball, e principalmente no Infesta, porque é o meu clube de coração, por assim dizer mesmo, não é? Muito bem. Portanto, estás na linha da frente desta situação do Covid-19, é isso? Sim, eu estou mais ligado à logística, ao aprovisionamento, armazéns, mas sim, estamos todos dentro daquele hospital da empregada de limpeza da empresa externa que existe lá, ao professor mais alto, ao diretor do hospital. Estamos todos na linha da frente, estamos todos com mais trabalho, mas com muito voluntariosos para podermos fazer o nosso trabalho para o bem da sociedade e para tentar erradicar isto o mais rápido possível, não é? E achas que tem corrido bem? Achas que está tudo Sim, muito tranquilo? eu pelo que tenho visto dentro, tranquilo nunca está. As coisas Claro. começaram quando se começou com esta situação. Houve mudanças, algumas radicais, dentro do hospital, porque tinha que ser, para nos protegermos não só aos outros doentes, porque o hospital não tem só doentes de Covid, como aos funcionários, como às pessoas externas, que são poucas, e cada vez menos as pessoas externas entram no hospital neste momento. Teve que haver mudanças radicais, e foram ali momentos importantes, e que tivemos que nos adaptar, não é? Por assim dizer. Agora, há uma semana e pouco, as coisas começam a fluir de outra forma, começamos a ver as coisas a fluir. Ou seja, há mais gente, há mais doentes de Covid, é verdade, há mais restrições no nosso movimentação dentro do hospital, é verdade, mas acho que as coisas que as coisas foram bem trabalhadas. Neste caso, nós somos pessimistas por natureza, e nunca que nós portugueses fazemos está bem, mas acho que desta vez nós estivemos bem, os nossos dirigentes trabalharam bem, os nossos dirigentes políticos, e nós agora estamos a adaptar bem, e acho que as coisas que vamos conseguir vencer esta batalha não com facilidade, mas com mais alguma facilidade que outros países. É a minha opinião, que estou ali de perto. Pode não ser já, pode não ser amanhã, pode não ser para a semana. Acredito que possa demorar mais algum tempo, mas acho que vamos passar isto melhor que muitos países que teoricamente são mais evoluídos e mais poderosos, por assim dizer, que nós, não é? Também corroboro dessa opinião. Ricardo, o handball entrou na tua vida aos 12 anos, mas tu já vias o Infesta, já conhecias o Infesta desde pequenino? É assim, eu entrei no Infesta, se calhar pouco caminhava pela mão do meu falecido pai, que continuo a dizer, e já disse a muita gente, pode haver pessoas que gostavam do Infesta e que gostam muito do Infesta, mas se calhar mais que ele não havia. Podiam gostar igual, mais que ele não havia. Ele adorava outros clubes, neste caso o Futebol Clube Porto, mas se o Infesta jogasse contra o Porto, primeiro era o Infesta sempre, como é óbvio. Ou seja, eram infestistas todos gostados, mesmo não tendo nascido em São Mamede, mas veio muito pequeno para São Mamede, e eu entrei no Infesta.
ou seja, ao sábado de tarde ia ver, se calhar no peladão ainda do Moreira Marques, não é? Íamos ver os júniores ou os juvenis, ao domingo de manhã íamos ver, e se não houvesse, não estava a ver futebol, estava a ver handball, íamos ver o handball dentro. Lembro-me de muito pequeno, a minha mãe nunca gostou muito de futebol, mas lembro-me do handball jogar às 9h30 da noite, de muito pequeno, e irmos ver o handball com o pavilhão a abarrotar, e nós irmos ver esses jogos. Ou seja, o Infesta fez parte sempre de mim, não é? E depois, quando chegou ali à altura de fazer desporto, ainda estive para ir para o handball, mas os pés realmente não ajudavam. Ou seja, para o futebol, e os pés realmente não ajudavam. Ou seja, e fui para o handball, e como não havia de ser, sendo para o futebol ou sendo para o handball, não teria outro clube a não ser o Infesta, porque era o clube que, além de perto de casa, também é verdade, mas era o clube de coração, não é? Muito bem. Tu fizeste toda a tua formação no Infesta, até aos séniores, mas depois tiveste aí umas saídas, até chegares novamente. Sim, eu chego aos séniores, ou seja, faço toda a formação no Infesta, com muito orgulho de ter jogado, principalmente a nível júnior, sempre durante 3 anos, que fiz nível júnior, campeonatos nacionais de primeira divisão, ou seja, com jogadores que depois, alguns anos depois, eram parte integrante da seleção nacional, ou seja, foi muito motivante a minha geração a minha geração de formação. Jogámos sempre contra excelentes jogadores e não tivemos títulos, mas fizemos alguns bons resultados. Ou seja, e depois, quando chego aos séniores, os séniores ali na minha transição de júnior para sénior, os séniores na altura era uma super equipa, que tinha uma super equipa, que lutava ano após ano para subir à primeira divisão, e se calhar nunca subiu por falta se calhar de condições de pavilhão, e porque às vezes a qualidade estava lá e não estava lá. O Infesta, na minha passagem a sénior, faz uma equipa com alguns miúdos que vêm da escalão de júniores, e um ou outro que tinha deixado de jogar um ano antes, faz ali uma equipa B, e nós vamos disputar. Na altura havia campeonatos regionais, e nós vamos disputar um campeonato regional, e estivemos ali a dar luta até ao fim, quase para subir à terceira divisão. Sim. Mas depois, no ano a seguir, o Infesta acha que não deve continuar com essa situação, e eu fui emprestado para outro clube, ainda como jogador do Infesta, e fui emprestado ao Santana. Depois faço mais essa época no Santana, e depois no ano a seguir desvinculo-me do Infesta e passo por variadíssimos clubes durante anos a fio, Vigorosas, CPNs, Gondomar, Futebol Clube Gaia, e depois, com o tempo as coisas, eu a seguir ao Gaia estou 2 anos sem jogar, o meu filho já tinha ingressado a iniciação do handball no Infesta, e uma altura o bichinho ainda ali moía um bocadinho, e eu falo com o treinador dos séniores, na altura, com o Paulo, no início da época dá para ir fazer uns treininhos para ver o que é que dá e tal, e não sei o quê. Ele, sim senhora, estás à vontade, nenhuma festa não fecha a porta a ninguém, e tu para mais fostes da casa, vais treinar e depois a gente fala. Voltei, fiz uns treinos, o Paulo achou que eu podia ser útil lá ao plantel, e então fomos, convidou-me outra vez para integrar o plantel, ou seja, estive lá durante 4 anos como jogador, até há 2 anos atrás, e terminei a minha carreira como jogador, se calhar onde sempre quis terminar, e que foi no Infesta. Exatamente, porque é o teu clube do coração, como tu disseste desde o início. Sim. Tu disseste aí, e disseste bem, tu não tiveste muitos títulos na tua carreira, tiveste, salvo erro, por aquilo que nós estivemos a conversar no CPN, salvo erro. Sim, tive um título de regional aí no CPN, numa subida, que na altura o do título regional deu subida direta, porque houve ali uma reformulação, acabou a terceira divisão, e nós subimos diretamente do campeonato regional diretamente para a segunda divisão. Houve ali exatamente. Nós subimos, e foi um ano porreiro, foi um bom ano, fizemos o ano todo sem derrotas, foi um ano engraçado. Mas tu disseste que tiveste muitas subidas de divisão. Houve alguma que te marcou assim para a tua carreira de handbolista? A única, a que mais me marcou, se calhar, foi essa situação no CPN, porque foi assim, chegámos lá, e de
no ano anterior não tinha corrido assim tão bem o ano, eu já era o segundo ano que lá estava, e nesse ano há uma reformulação, saem alguns jogadores, entram alguns miúdos mais novos, e nós nesse ano passámos, foi muito produtiva essa. E tenho outro ano também no CPN, e essa ficou o título assim mesmo por um fio, no CPN não, no Gondomar Cultural, que fizemos o campeonato também, na altura tivemos uma derrota durante o campeonato na fase regular, e não foi dentro de campo, foi na secretaria, já não sei bem a razão, mas lembro-me desse, e depois perdemos o jogo que não podíamos perder. Foi o jogo da final contra o Alto Moinho, era a final a duas mãos, nós empatámos lá em baixo no Alto Moinho e perdemos em casa. E esse foi vê-los levantar a taça do outro lado, porque aí levantaram a taça, custou um bocadinho, mas foi uma subida engraçada também, porque foi mais um bom ano que eu tive na tua carreira. Agora tive outros também no Santana, também subi, no Gondomar subi por 2 vezes. Pronto, foram algumas subidas de divisão. Títulos nacionais ou regionais, o regional foi só esse. Agora títulos não tenho mais. Tive algumas subidas, é isso. Muito bem. E tu, recentemente iniciaste a tua carreira de treinador ao serviço do Infesta. Queres-nos contar como é que foi isso? Sim, eu desde muito novo, ainda antes de sair do Infesta, já ajudava um pouco nos escalões de formação. Depois saí do Infesta e em quase todos os clubes tinha um ou outro colega dos séniores que era treinador e eu ia botar a mão, tinha aquele bichinho do treinador. Num dos anos, no fim, estou há alguns anos no Gondomar e nesse ano tiro o curso de treinador de grau 1 e fico como treinador de uma equipa, e até nesse ano nem jogo na equipa sénior e fico também como adjunto. E foi a única situação de treinador que tinha tido mais tempo até agora no Infesta. Agora no Infesta, quando acabei a minha carreira como treinador, o Paulo Guimarães na altura falou e propôs-me ficar com ele como treinador adjunto em 2018, 2019. Ficar com ele como treinador adjunto, à qual eu acedi, e foi um orgulho, e gostei da proposta e aceitei, e acho que muito me agradou, não é? E este ano, no início de 19-20, na altura o Infesta, o Paulo, que é o coordenador, o Cé Fonseca como responsável do coisa, propuseram-me ficar com os júniores e ficar na mesma como adjunto da equipa sénior, a qual eu acedi e tentei dar o meu melhor e da minha experiência e dentro das minhas capacidades, e com a ajuda dos outros treinadores, como é óbvio, porque qualquer treinador de escalão tem, eu, na minha opinião, aceito ajudas de todos os treinadores. Principalmente o Paulo foi uma grande ajuda para mim durante esta época de iniciação, praticamente como treinador principal. Muito bem, tu este ano então estás nos Júniors, mas não só, tens aí mais uma série de... Sim, estou nos Júniors, estou com os séniors como adjunto, e aqui a meio da época houve uma situação de um treinador dos minis e bambis, dos mais pequeninos, que teve que sair por motivos profissionais. E então na altura estava ali e eu tinha alguma disponibilidade nos horários. Um dos dias eu tinha que dar treino a seguir, o outro era no sábado e eu tinha disponibilidade de horários. E então na altura o Infesta estava com alguns problemas de arranjar a meio da época outro treinador, de ter outra opção, e então propôs-me se eu estaria na disponibilidade, se tinha disponibilidade de ficar. E eu fiquei com os mais pequeninos também, e é um trabalho diferente, mas muito motivador, também muito motivador de outra forma, mas também muito, muito motivador. E é pena esta situação, que eles iam começar a competir e iam começar porque é muito bom, e a gente consegue estes pequeninos, a gente tê-los nos treinos é muito engraçado, mas a gente consegue cativá-los quando passa para a competição, independentemente de ser uma competição. É verdade, mesmo não sendo uma competição porque os golos não contam inicialmente, mas qualquer desportista gosta da competição. Porque Sim. Qualquer desportista gosta das competições e é agarrado ao desporto pela competição.
Falares nisso mesmo, e tenho aqui uma pergunta do André Azevedo, a saber se não queres formar uma equipa de veteranos do Infest para manteres a tua linha. Epá, gostava, sinceramente gostava, era uma coisa que gostava, mas também não sei até que ponto é que o meu joelho deixa, que eu já tenho só um joelho e meio. Um dos joelhos já não está muito formoso, não é? Agora gostava, se calhar, de ter alguns colegas antigos comigo a formar uma equipa, talvez um dia, nunca se sabe. Se os meus joelhos também me ajudarem, eu também dou uma ajudinha nesse aspecto. A ver, vamos. Pode ser que um dia se proporcione. Exatamente. Olha, nós falamos há pouco do Covid-19. Tu, para além de já falaste como é que estás a viver este momento, tu estás a trabalhar, não é? E estás principalmente na linha da frente. Mas o que é que tu tens notado de diferente? Para além do handball, obviamente, de que é que tens sentido falta? Sente-se falta porque eu neste momento, há um mês a esta parte, praticamente quando deixamos o handball, ou seja, ou deixar o handball, deixamos as nossas... Porque o Infest é uma família, deixamos as nossas amizades lá, há sempre o convívio com os atletas, com os dirigentes, com os outros treinadores, nós temos uma boa relação. É uma relação saudável e agradável que nós temos dentro do handball do Infest. Ou seja, sinto muito falta desse convívio, porque o handball faz parte de mim desde os 12 anos, ou seja, são 30 anos aqui, claro. Não é com o handball, sinto essa falta. E depois sinto a falta das outras coisas do dia-a-dia, porque ou seja, a nossa família está mais distante, as pessoas mais de idade, a mãe, os sogros, os outros famílias, nós não, ou seja, tento manter um pouco longe, não é que não vá, mas é um bocadinho assim à distância, porque não é por nós que somos mais novos e se calhar a doença não nos vai afetar tão grave, mas olhamos para os números e para o que dá diariamente na comunicação social e nós temos que nos manter um bocadinho afastados das pessoas mais de idade, porque eles poderão ser algo mais frágil desta situação. Ou seja, sinto falta desse contacto, dessas situações. É um pouco isso, não é? Eu penso que este comentário do Daniel Rodrigues seja de algum atleta teu. Sim. Sim, o Daniel. Ainda bem que ele comentou isto, porque eu queria te perguntar o seguinte: como é que tu tens orientado as tuas equipas, não é? Uma vez que não estás só nos júniores, assim à distância? Sim, inicialmente não fizemos nada, porque também não estávamos à espera, não sabíamos um pouco o que é que ia acontecer. Sei que alguns atletas têm mantido a sua forma, porque além de tudo tem um em casa, que é o caso, um dos júniores é o meu filho, que estou a falar que é o meu filho, dentro de lá é o Miguel Silva, mas sei que tem mantido a forma normalmente, não tínhamos feito nada. Agora, ontem começámos com o global do handball, tentarmos dar uns treinos via Zoom, tentar manter a forma, para ver, não sabemos o que é que a Federação vai decidir, se as competições voltarão em junho, se voltarão no meio de maio, se voltarão, ou seja, eu gostava muito que voltassem, sinceramente, gostava muito que acabassem, fosse em junho, fosse em julho, fosse no início de agosto, sinceramente gostava. Se o vai acontecer, não sei, ou seja, mas realmente a resposta, inicialmente não fizemos nada, estamos agora a tentar fazer, porque já começava a ser muito tempo sem nos vermos, principalmente, sem fazermos algo em conjunto, ou seja, estamos a tentar fazer algo nesse aspecto. Muito bem, muito bem. Agora a tentar fazer, fizemos ontem, vamos fazer amanhã e depois tentar fazer mais uns dias, tentando fazer uns dias semanais para essas atividades, não é? É uma questão que eu tenho colocado a quem fala com o handball, o Paulo Guimarães, o André Azevedo. Para já a Federação ainda não emitiu qualquer comunicado acerca de... Não, a Federação ainda não emitiu, os campeonatos estão parados. A única que transmitiu foi a Federação Internacional que propõe que as competições regressem em junho, que faça junho e julho. Ainda não temos diretrizes, ou seja, estamos à espera, como todos. Há algumas federações, como é o caso do futebol, sei que já acabaram com os campeonatos ditos não profissionais, não é? Desde a segunda, não é segunda B, campeonato nacional até todos os regionais.
No caso da Federação ou Associação de Handball do Porto, ainda não houve decisão nenhuma. Epá, eu gostava de acabar os campeonatos, é verdade. Epá, vamos ver o que é que vai acontecer espero que não saia ninguém prejudicado, os clubes, ou seja, se prejudicados vamos sempre sair, porque já é algum tempo parado, não é? Que não saiam os atletas, porque há atletas que podem sair, pelo menos no escalão de júnior, um pouco prejudicados se não houver bom senso. Claro. Porque se não houver campeonatos, é muito complicado. Por exemplo, houve umas alterações de idades o ano passado, ou seja, eu tenho júniores que me fizeram 5 meses de júniores e para o ano são séniores. Ou seja, espero que a Federação, se calhar tenha o bom senso de no próximo ano reformular isso um pouco, se calhar as outras idades eu até estou completamente de acordo que estejam assim, mas se calhar a idade de júnior, se calhar pelo menos durante este próximo ano, dar ali mais um ano para estes atletas, porque a passagem de júniores para séniores é sempre complicada, porque os atletas vão para as faculdades ou seja, e começam a ter outras atividades, nem sempre é fácil, nem sempre conseguem conciliar o handball com a sua situação de estudante, não é? Ou seja, e além de tudo, e o entrar numa equipa sénior, que normalmente pode chegar lá, em alguns casos, e chegar com 18 anos, 19 anos, não é? E ter jogadores com 30 e muitos anos, com anos de rodagem, e eles com meio ano de júniores, ou seja, nem um ano completo fizeram de júniores para tentar ganhar ali alguma maturidade. Ou seja, espero que nesse aspecto a Federação tenha algum cuidado, caso não acabem os campeonatos. Provavelmente poderão ter sim. Vamos falar um pouco sobre a tua equipa de júniores. Este ano a equipa, portanto, estava a disputar a segunda divisão nacional, a fase regional, não conseguiu chegar à fase nacional, mas esteve próximo disso. Sim, nós o objetivo principal era chegar à fase final e inicialmente achámos que tínhamos condições para tal. Infelizmente houve ali uma ou outro jogo que não correu como nós esperávamos, ou seja, e não nos apurámos diretamente, ou seja, teoricamente nesta fase apuravam aquilo houve primeiro uma fase de apuramento com 4 equipas, depois havia uma Série A e uma Série B, os 2 primeiros da primeira fase fizeram a Série A, os outros faziam a Série B. Mas a Federação, na altura, achou que a Série B, que havia de dar possibilidades à Série B de ainda chegar, pelo menos um clube tentar chegar à fase nacional. E nós, na altura, na Série A, ficámos em 5º lugar, a 1 ponto ou 2 pontos do quarto, que dava o apuramento direto. Ou seja, ainda fomos disputar uma liguilha entre o 5º, o 6º e o primeiro classificado da equipa B. E infelizmente um dos jogos não correu como nós queríamos e perdemos, ou seja, com essa derrota não conseguimos o apuramento para o Nacional. Ficámos ali, como se costuma dizer, a bater à porta, não é? Por 2 vezes. Não nos apurámos no 4º lugar direto e depois na fase de liguilha perdemos um dos jogos e não conseguimos o apuramento para a fase final. Olha, pergunta que eu também te quero fazer, e isto também tem-se falado muito, e fala-se muito no futebol, como é óbvio, que é aquela modalidade mais visível a nível nacional, claro, e mundial. Sim. Achas que esta reformulação, ou seja, esta forma como é feito a divisão dos campeonatos nacionais no handball, seja a primeira divisão e depois a segunda divisão, de ser assim uma fase regional e depois apuramento para a fase nacional, achas que é ideal para o handball? Sim, eu mesmo no até juvenis havia de ser assim, não é, porque os juvenis tens um campeonato nacional da primeira divisão, como o André Azevedo falou, tens um campeonato que entras diretamente, e eu acho que até juvenis nunca devia ser diretamente um campeonato regional, porque isto é por idades, por grupos. Os clubes muitas vezes este ano têm um grupo mais fraco,
mais fraco porque os miúdos estão a iniciar, do primeiro ano, mas se calhar no próximo ano já conseguiam fazer qualquer coisa. Okay. Ou seja, se começasse a nível regional e fosse por apuramentos sucessivos e por fases sucessivas até chegar ao nacional, acho que era mais motivador para todas as equipas e se calhar mais, ou seja, podia ser um pouco mais enriquecedor, porque há miúdos, se calhar, que chegam a uma divisão e vão disputar uma segunda divisão, não é? E até fazem uma segunda divisão excelente e até se apuram e até sobem divisão, mas no ano a seguir são de outro escalão, ou seja, já não conseguem jogar naquele escalão. Enquanto se fosse um apuramento, essa boa equipa da segunda divisão, porque o há na segunda divisão, por exemplo, de juvenis, porque há boas equipas, se calhar conseguia fazer fase de apuramento e chegar um pouco mais longe que algumas equipas da primeira divisão. Porque tem-se visto nos últimos anos que há equipas que ficam na primeira divisão e chegam ao final do campeonato com 4, 5 vitórias. Ou seja, e às vezes não é motivador. Nos júniores é outra discussão, porque aí os clubes chamados grandes se calhar já ia interferir um pouco, ou então se calhar, mas aí a nível de custos seria diferente, fazer sim um campeonato da primeira divisão, mesmo primeira divisão de júniores, porque já estamos a falar se calhar, como o Paulo falou, que fazia há uns anos atrás, que era um campeonato nacional, porque agora estamos a falar que são 10 ou 12 equipas a norte, 10 ou 12 equipas a sul. Sim. Ou seja, e também as equipas mais fracas, ou seja, do fundo da tabela da primeira divisão, muitas vezes não são assim tão fortes. Há equipas na segunda divisão não se pode dizer fortes, mas se calhar com mais capacidades que algumas. Claro. E se houvesse uma segunda divisão ou uma fases regionais e depois apuramentos, seria mais motivador e mais enriquecedor, se calhar, para o handball e para todas as equipas que lutam por cá por baixo, não é? Até por exemplo, vamos supor, vou dar o exemplo dos juvenis que estão na primeira divisão, não é? Vamos supor que nos iniciados até nem saiu assim uma boa fornada de jogadores no Infesta e depois que passam para os juvenis no ano seguinte e corre-se o risco aí do Infesta até ter que descer porque essa fornada dos iniciados. Pois, lá está, e depois se calhar andam a jogar com equipas muito mais fortes, ou seja, que não é motivador para eles, enquanto, sim, se calhar inicialmente ia fazer um campeonato regional e iam jogar com equipas sempre do nível dele, se calhar não se apuravam para a fase final, jogavam outra zona mais com equipas do nível dele e era mais equilibrado e era mais motivador para os miúdos e se calhar era mais enriquecedor para todos eles, não é? Para todos eles, para mesmo para os jogadores, porque pode acontecer e acontece de haver resultados brutais de diferenças astronómicas, muitas vezes nessas divisões, por essas situações. Por exemplo, mesmo nos Júniors este ano temos uma equipa daqui bem de perto, que é o CPN, que não ganhou nenhum jogo e teve resultados de 50-17 e assim. Ou seja, que não é motivador nem para o CPN, nem para a equipa que está contra o CPN, não é? Exatamente. Porque preferem ter equipas mais competitivas do que ter uma equipa menos competitiva. Exatamente. Para fazer crescer os jogadores, exatamente. Claro. Ricardo, para terminar, tu que és um infestista de Gema, digamos assim, e que conheces o clube desde pequenino, e também como praticante do handball, como é que tu estás a ver esta situação toda? E é uma pergunta que eu tenho feito a toda a gente, também para recolher várias opiniões, para saberem também que dificuldades é que tem, tanto no handball, como no voleibol, como no futebol. Como é que tu estás a ver esta situação com, por exemplo, o futebol não ter campo para jogar, o handball ter muitas dificuldades na questão dos treinos e dos jogos? Como é que tu vês todas estas situações? Epá, infelizmente, e eu acho que entrei no Infesta já se falava que o Infesta ia ter um pavilhão novo, um estádio novo, e situações nessa altura, há 30 anos atrás, foi-se andando e nada de novo, não é? Ou seja,
essa situação é muito preocupante, porque o Infesta é um clube com pergaminhos tanto no futebol como no handball, até agora com o novo desporto do voleibol, conseguiu logo um título logo no primeiro ano que chegou, não é? Ou seja, e começamos a ver o voleibol conseguiu logo um campeonato nacional da terceira divisão, acho que o campeonato regional, depois ganhou o nacional. Nacional, pronto. Ou seja, é com alguma apreensão que se vê esta situação. Ou seja, agora o futebol, segundo sei, tem que sair da roteia, não é? Este ano era o último ano. Ou seja, com esta situação da pandemia, acho que iam fazer um estádio provisório ou um campo provisório, mas esta situação da pandemia veio parar um pouco as coisas, não é? Ou seja, é com alguma apreensão que eu vejo. Espero que as entidades, e acredito que as entidades não estão de olhos fechados para com o Infesta. Ou seja, a nível do futebol, estamos a falar nessa situação, principalmente que neste momento não têm, ou aparentemente no início da próxima época, se calhar estão com a situação de não ter campo para jogar e para treinar, não é? Exato. Não é só os séniores, é todos, é veteranos. Sim, de todos, desde os veteranos, séniores e a formação, ou seja, e a formação no futebol é enorme, segundo sei, com 2 equipas por escalão, ou seja, o que é que vão fazer a esses miúdos todos? A questão do handball, a situação da reformulação do pavilhão foi muito boa, melhorou as condições de treino, aquele piso, ou seja, melhorou as situações, nós podemos trabalhar 1001 coisas, porque eu chegar ali, e quando eu comecei a jogar, a gente tinha aquela era aquilo que havia, e nós, se tivéssemos nos atirar para o chão de cabeça, nós atirávamos, como se costuma dizer. Agora é mais complicado, não é? Um miúdo, vou-me raspar no cimento, como era, não é? Ou fica a jogar PlayStation. Agora, com esta situação, com o novo piso, é muito mais fácil nós treinarmos certas situações, dizermos aos miúdos que têm que ir assim ou assado, porque faz parte do handball e do treino, não é? Melhorou, mas continuamos com a dificuldade que aquele pavilhão não podemos jogar. Não podemos jogar a não ser infantis e minis, não é? Só está homologado para essa situação. Ou seja, depois temos o pavilhão da escola, que também já tem as suas, já não é um pavilhão novo, já tem as suas situações, não é? Além de termos de dividir com voleibol, não do Infesta, do outro da Académica de Samamed, handball da Académica de Samamed, ou seja, não é o mais fácil, não é? Ou seja, tem que haver uma ginástica, principalmente das pessoas que estão à frente do handball, do Zé Fonseca, do Paulo, a ter que ver os horários que vamos fazer, onde vamos encaixar este treino ou aquele treino, e depois os jogos, e assim, não é? Ou seja, espero que as entidades olhem para o Infesta como um clube que sempre ajudou os jovens de Samamed, e não só, e sempre apoiou as pessoas de Samamed, e que as entidades competentes olhem para o Infesta e vejam que devem fazer ali, ajudar o Infesta e investir no Infesta, porque é um clube que, além do seu passado, tem um futuro grande pela frente. Aliás, o Sr. Ramos era uma das coisas que ele dizia muito, que ele adorava os seus meninos e criava as condições melhores possíveis para... Sim, isso, eu sou do tempo, não é, do Sr. Ramos, e ele só não dava mais porque não podia, não é? E acredito que era se calhar um sonho dele, era antes de partir, era se calhar ter deixado outras condições que o Infesta não tem. Acredito que sim. Não houve possibilidades, infelizmente. Espero que as pessoas agora possam fazer essa homenagem também a ele, porque foi uma pessoa que muito deu a este clube e à cidade de Samamed, não é? Ricardo, tu tocaste aí num ponto que eu achei interessante, que foi a reformulação do pavilhão. Eu não sei com quem é que eu tive esta conversa, se foi com o André, com o Paulo Guimarães, ou até mesmo com outra pessoa do handball com quem eu falei em particular. Esta reformulação o Infesta tem um histórico de títulos mesmo nacionais a nível de júniores, ganham campeonatos de júniores nacionais à frente do Porto, Benfica e do Sporting, por exemplo.
O facto do pavilhão, como estava anteriormente, com um piso de cimento, também ajudava a que o jogador crescesse? Sim, não digo que não. Não digo que não. Continuo a dizer que neste momento nós no Infesta continuamos a ter jogadores em todos os escalões com raça do Infesta. Agora, que nós, por exemplo, na minha altura, tínhamos uma raça diferente, tínhamos. Porque vinham as outras equipas ali e não era fácil. Eles olhavam para aquele pavilhão e isto é duro. Lembro-me, por exemplo, vou falar na minha situação de júniores da primeira divisão, nós jogávamos uma das épocas ou 2 épocas, todas não, mas pelo menos uma ou duas épocas. Normalmente o Infesta conseguiu conciliar os jogos dos júniores do Infesta, era ao domingo de tarde a seguir ao futebol. Certo. Ou seja, muita gente do futebol passava para o handball. Ou seja, aquele pavilhão é um pavilhão com uma acústica própria, ou seja, o barulho entrou ali. Mais aquele piso, ou seja, era complicado para as outras equipas e nós tínhamos outra raça. Nós treinávamos ali sempre, e tínhamos que cair, tínhamos que aprender a cair, tínhamos que nos atirar para o chão, tinha que ser. Sim, a raça era diferente, de certeza. Ficávamos mais ou seja, tínhamos outra dureza, se calhar que hoje não têm. Mas o handball também é diferente, como é óbvio. O handball há 15 anos atrás ou há 20 anos atrás é diferente do handball de hoje. Agora que éramos mais duros e tínhamos aquela raça do Infesta que era característica, porque toda a gente que sabia que vinha ao Infesta, que sabia que vinha ao Infesta, que nunca ia levar o jogo barato. Podiam ganhar, mas tinham que suar e ser melhores que nós, porque nós não íamos dar as coisas de graça, não é? Hoje ainda acontece, mas somos um pouco diferentes, é verdade. Até tremiam aí, como o Sr. António Azevedo está a dizer. Sim, é verdade. O António Azevedo é um ex-companheiro de equipa dos escalões de formação que também cresceu aí comigo, é verdade. Mas isso também acaba por se assemelhar não só ao handball, mas também ao futebol, porque o Moreira Marques também tinha esse encanto. Chamava-lhe o San Siro na altura. Sim, e o pavilhão era igual. O nosso pavilhão era o San Siro, continua a ser o San Siro, não é? Exatamente. Ricardo, olha, muito obrigado por ter estado aqui connosco este bocadinho. Foi um prazer. Cuida-te, porque tu estás numa situação mais perigosa, digamos assim, mas com certeza que te vais cuidar e a ti e aos teus, claro. Vou fazer por isso. Claro que sim. Pronto, é agradecer por esta iniciativa, cumprimentar todos os infestistas que nos seguiram hoje ou que possam ver a posteriori e dizer a toda a família infestista que continua a apoiar o Infesta, que traga os seus mais jovens membros da família para o Infesta. No meu caso, vou puxar a brasa à minha saída, para o handball, que venham experimentar o handball, os mais pequeninos, as pessoas que comecem a acompanhar o handball, porque além de ser uma modalidade espetacular, é uma modalidade do nosso clube e apoiem o nosso clube porque ele merece. Muito bem. O André já está a dizer que já estás a pensar no jantar e a mandar um grande abraço. Muito bem, Ricardo. Olha, mais uma vez, muito obrigado por este bocadinho que estiveste aqui. E quanto a vocês, espero que tenham gostado desta pouco mais de meia hora que estivemos aqui com o Ricardo Silva, que é o treinador dos júniores do handball do Infesta, um antigo jogador dos séniores e não só do handball do Infesta. Tenho já o próximo convidado, que será apenas só na sexta-feira. Vamos ter aqui em direto, a partir do Brasil, o Sr. José Teixeira, o Teixeira JN, como muita gente o conhece, lá com uma diferença de horário de 4 horas, por isso é que eu marquei para as 9h30 da noite. Com certeza que também vai nos contar aqui grandes histórias do seu tempo, de dirigente do clube e não só. Muito obrigado a todos por terem estado deste lado, um abraço e cuidem-se acima de tudo. Boa tarde.